paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias capítulo 6, versículo 1. Neemias capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim: Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gésem enviaram a dizer: Vem e congreguemos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre as gentes se ouve, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltai-vos, pelo que edificais um muro, e que tu te fará rei deles, segundo essas palavras, e que pusesses profetas para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma se sucede, mas tudo o teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Senhor, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, e disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Então conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Versículo 13 ainda diz: Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, e para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e a fim de me vituperarem. Até aqui tá bom? Meus amados e queridos irmãos, eu fico olhando esta palavra de Neemias, e eu fico vendo que quando Deus Ele está fazendo uma obra na tua vida, quando você está fazendo algo também para Deus, quando você está trabalhando para Deus, quando as coisas estão acontecendo, o inimigo ele fica furioso para tentar impedir com que esta obra venha acontecer de fato. É interessante nós olharmos e vermos que quem lê o livro de Neemias, vê que eles ficaram tentando de tudo quanto é forma achar uma maneira para que Neemias desistisse de levantar os muros. E nós sabemos, meus amados, que Neemias ele não ficou olhando as dificuldades para poder fazer a obra de Deus. Neemias não ficou olhando as dificuldades para obedecer a Deus. Enquanto havia perseguição, enquanto havia aquele povo que o perseguia, que o ameaçava de morte, ele continuava fazendo a obra de Deus sem medo nenhum. Eu olho para esta palavra e eu vejo que quando o muro se levantou e ficou apenas faltando colocar as portas, nos seus portais que estavam abertos ainda, o inimigo ficou mais furioso ainda. Ele tentou de tudo quanto é forma com que a obra não se concluísse. Porque às vezes você começa a fazer algo
E o inimigo ele fica furioso. Mas ainda assim, muita gente começa a fazer e não conclui. Muita gente começa a fazer e não consegue fazer. Não consegue terminar. Começa a olhar a dificuldade e volta para trás. Como o Senhor Jesus mesmo disse, que muitos colocam a mão no arado e olham para trás. E esses, o Senhor disse, não é digno de mim. Eu olho para esta palavra e o que eu vejo? Eu vejo um homem que não olhou a dificuldade. Eu vejo um homem que não temeu a face do homem. Um homem que não ficou intimidado com ameaças de morte. Um homem que não ficou intimidado com ameaças de planos, de conspirações contra eles. Eles continuavam trabalhando com a espada na mão e a outra mão eles iam restaurando o muro de uma maneira impressionante. E quando chegou a este ponto que o muro estava pronto, faltando apenas colocar as portas nos portais, nós vemos que então os inimigos de Neemias começaram agora a fazer convites para uma suposta amizade, E Neemias percebeu que aquilo ali não era algo verdadeiro. É interessante a resposta de Neemias. Neemias falou, olha, por que eu vou deixar de fazer esta obra? Por que eu vou sair daqui e ir até vocês e deixar cessar esta obra que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Talvez você deva pensar da mesma forma. Olha, Deus está fazendo uma obra muito grande na minha vida e eu não tenho tempo para perder. Deus está fazendo uma obra muito grande na minha família e eu não tenho tempo a perder com coisas que vão me atrasar, com coisas que vão interromper os planos de Deus. Então o que eu quero é prosseguir adiante. Eu olho para a vida de Neemias e é daqui que vai sair uma mensagem de Deus. Eu vejo que Neemias disse que um profeta lançou até uma profecia e o próprio Neemias viu que aquela profecia não era de Deus. O versículo 12 diz: conheci que aquilo não era Deus que tinha mandado ele, mas Tobias e Sanbalate tinham subornado ele. Quando você está para receber a tua vitória, quando você está no caminho de Deus, e a obra está começando a acontecer, e as coisas estão começando a acontecer, você tem que ser uma pessoa perceptível, uma pessoa que percebe. Você tem que ser uma pessoa que consegue perceber que algo está acontecendo. Nós temos que ter os dois tipos de sensibilidade, Uma percepção natural, uma sensibilidade natural, e a percepção espiritual, pedir a Deus que ela venha estar em nós. Por quê? Porque o próprio Neemias percebeu que daquilo ali não tinha nenhum tratado de paz, e que o intento do inimigo era desviar os pensamentos daqueles que construíam o muro, para desviá-lo do propósito de Deus. É o mesmo pensamento. O inimigo, ele sempre usa as mesmas táticas. Quando o faraó percebeu que o povo estava querendo sair, ele falou: olha, não dá mais palha para esse povo, e exige com que eles tenham a mesma quantidade de tijolos, para que eles parem de ficar pensando nessas coisas de Deus e se ocupem no seu serviço. Muitas vezes o inimigo ele quer tirar o teu pensamento, desviar o teu pensamento daquilo que você está fazendo e daquilo que Deus está fazendo na tua vida, para que você perca o seu tempo, para que venha a ser interrompido o plano de Deus na tua vida. Mas eu olho e eu vejo que aquele que examina, que está atento às coisas, ele não cai nessas coisas. O Senhor Jesus mesmo disse que se fosse possível, os falsos profetas, que vão vir, que vão fazer tão grandes sinais,
de prodígios, e diz que enganarão, se possível, os próprios eleitos, ou se fosse possível, enganaria. Você tem que ficar atento, porque Neemias percebeu que não tinha tratado de paz nenhum aqui. Quando levantou o profeta, Neemias percebeu de que não era Deus que tinha mandado ele falar aquilo. Você está entendendo? Tem pessoas que acreditam em tanta coisa, sabe? Qualquer coisa que se falar de cima do altar, a pessoa acredita, sabe? Tá saindo coisas que não provém da Bíblia, não tá nas Escrituras, não tem cabimento algum. Estão acontecendo coisas dentro da igreja que Jesus nunca ensinou, que os apóstolos não fizeram, que Paulo não ensinou, que a igreja primitiva não tinha, coisas absurdas. E o povo está comendo tudo isso, o povo está aceitando tudo isso. Uma igreja que não tem percepção, uma igreja que não percebe quando algo não é de Deus, um povo que não tem percepção espiritual, um povo que não percebe nada, sabe? Que acredita em tudo aquilo que se fala. Quando você está na direção de Deus, e quando Deus está fazendo algo na tua vida, quando as coisas começam a acontecer, quando você começa a seguir a direção de Deus, e você começa a ver as coisas acontecer na tua vida, e ver que Deus está fazendo algo na tua família, você começa a perceber isso. O inimigo vai tentar de tudo quanto é forma. Ele vai usar pessoas com novas amizades, ele vai tentar de tudo quanto é forma. Muitas vezes vai vir falsa profecia, tudo para tentar de alguma maneira tirar o teu foco das coisas de Deus. Olha para a palavra de Deus. Eu vejo o Senhor nos mostrando na sua palavra o como o inimigo é sujo. Você está lidando com o mundo espiritual. Você está lidando com algo que você não vê. Você está lidando com algo que você não vê neste momento. Por exemplo, tem anjos guardando a nossa vida, mas também tem demônios querendo nos destruir. E eles não podem nos destruir sem a permissão de Deus. Mas existe a proteção de Deus em nossa vida também. As coisas acontecem tudo debaixo da vontade do Criador. Mas eu olho e eu vejo na palavra do Senhor, meus amados, Deus mostrando, né, como que o bicho é sujo. E tem gente que não conhece. Eu ministrei Oséias 4:6, que o povo perece por falta de conhecimento, que os sacerdotes haviam rejeitado o conhecimento de Deus. Sabe o que é falta de conhecimento? Não é não ter conhecimento o suficiente. Não é não ter conhecimento, é não ter conhecimento o suficiente para vencer. Então, se a pessoa não vence, ela perece. É saber que Deus existe, é saber algumas coisas relacionadas ao reino de Deus, mas não ter o conhecimento o suficiente para vencer uma batalha. É como um bom soldado que está pronto a vencer, que tem força para enfrentar o inimigo, e ele não conseguir matar os seus inimigos porque faltou munição para o seu fuzil, né? Por falta de munição ele não venceu. É como não chegar numa cidade a qual você foi viajar por falta de gasolina. Você tinha gasolina, mas não tinha gasolina o suficiente para vencer. E aqui eu vejo que muita gente também perece por falta de conhecimento. Não tem a percepção espiritual. Olha as estratégias do inimigo. Ele envia pessoas, ele manda carta. Hoje não é carta, hoje é e-mail. A pessoa fica mandando e-mail, fica usando o zap, né, o WhatsApp aí, ok? Né? A pessoa vai usar os meios que puder para poder te desviar do propósito de Deus. Olha para Jesus. Nós olhamos na palavra do Senhor e vemos em Mateus 4, do versículo 1 ao 4, o bicho apareceu com a cara feia dele para tentar Jesus no deserto. Levou uma ripa. Agora, quando nós olhamos, meus amados, nós vemos, por exemplo, em Mateus 16, 23, ele vem na voz de um amigo. Quando estava para concluir, quando estava para o Senhor Jesus ser levado, o próprio apóstolo Pedro chamou Jesus para o canto e falou: viu,
olha, não deixa acontecer isso contigo não. Tem de misericórdia de ti mesmo. Não aconteça isso contigo. Jesus falou: aparta-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus. Você está entendendo? Ele veio na voz de um amigo. E quando nós olhamos em Mateus 26, 48, o Judas traiu Jesus com um gesto de carinho, lhe dando um beijo. O que você precisa de entender é que você tem que olhar e falar: olha, eu sei que Deus está fazendo uma obra na minha vida, e eu estou vendo que isso é coisa do inimigo. O inimigo está querendo atrapalhar. O inimigo está vindo com as suas coisas para querer me tirar do propósito de Deus. Você sabe que tem pessoas que não percebem isso. Tem pessoas que não têm essa percepção, nem espiritual e nem uma percepção natural, que basta você olhar, basta você raciocinar, pensar: olha, nós estamos vencendo, nós estamos crescendo espiritualmente, Deus está trabalhando na minha família, está trabalhando na minha casa, nos meus familiares, na minha vida espiritual. E agora me vem isso parecendo ser coisa boa, um trabalho que vai me tirar do horário do culto, mas eu vou ganhar 3 vezes mais, 4 vezes mais, não sei. Agora aconteceu isso, sabe, para querer me tirar do foco de Deus, sabe, porque eu comecei a crescer espiritualmente, porque eu comecei a ver a diferença, porque eu comecei a ter comunhão com Deus, e agora me aconteceu isso. Isso é coisa do inimigo. Percepção, perceber que alguma coisa não está ali certo, que isso só pode ser obra do inimigo, sabe, pode parecer algo bom, pode vir através da voz de um amigo, pode vir através de uma carta, através de um e-mail. Então, hoje quase não se usa mais as cartas, então você pode colocar um e-mail, um WhatsApp, né? Uma mensagem através do Messenger, não sei, qualquer tipo de comunicação que houver por internet, pelo celular, para tentar tirar você do foco de Deus. Então Deus está te falando: olha, que quer que você venha ter percepção, sensibilidade, você venha ser uma pessoa que perceba as coisas, observa ao teu redor, né? Veja o que Deus tem feito na tua vida, e aí você vai saber quando a coisa que vem é coisa do inimigo, e você vai saber sair daquilo. Nós precisamos de ter o foco nas coisas de Deus. Estamos lidando com o mundo espiritual. As pessoas que ficam dormindo, sabe, que não fica atento para as coisas, perdem das bênçãos de Deus ser derramados sobre a sua vida, porque a pessoa fica viajando, sabe, a palavra está sendo pregada e a pessoa está pensando na louça que vai lavar, ou no que vai comer depois que sair da igreja. A pessoa viaja na maionese, no ketchup, faz viagens interplanetárias e sai de lá de dentro da igreja. Só está o corpo da pessoa lá, a cabeça está lá do outro lado do mundo. A cabeça está pensando: eu vou passar na pizzaria depois daqui, eu vou ter que ir lá em casa consertar aquele negócio que quebrou. Sai disso, meu irmão. Foque em Cristo. Quando a palavra está sendo pregada, não desvia sua mente, não. Aqueles que ficam apercebidos, aqueles que ficam atentos, começam a receber a mensagem de Deus. Fala: olha, Deus vai falar agora, Deus vai trazer uma mensagem. Você percebeu o que foi falado no louvor? Você percebeu que o que nós conversamos em casa foi respondido na hora da ministração do louvor? E a palavra veio de acordo naquilo que nós estávamos falando. Que tremendo, Deus nos respondeu. Pessoas que recebem a mensagem de Deus são pessoas que estão atentas. Hoje, muitas vezes você vê por aí, dá até vergonha de ver igrejas e lugares aonde o culto está sendo ali, o segmento do culto, palavras sendo pregadas, e pessoas estão mandando mensagem
em Facebook, em WhatsApp, sabe? Olhando, vendo no telefone. Meus amados, está chegando uma época em que as pessoas estão começando a ver a Bíblia no celular, dentro da igreja. Por que não usar a Bíblia mesmo? A Bíblia no celular ela é muito útil no trabalho, né? Talvez em alguns lugares onde você não tem a sua Bíblia na mão, vai te ajudar bastante. Às vezes ela pode ter um sistema de busca, não há problema nisso, mas dentro da casa de Deus, leva a sua Bíblia. Leva a sua Bíblia tradicional na mão, sabe? É bonito de olhar e ver um cristão trajado com a espada, sabe? É bonito de ver ele indo para a casa de Deus, levando o livro dos escritos de Deus, que é a Bíblia, para a casa do Senhor. Identifica um cristão, sabe? Nós olhamos e vemos, meus queridos irmãos, que a Bíblia é só ela. Quando você abre ela na igreja, você lê os versículos, terminou, você fechou. Uma pessoa, por exemplo, que é viciado em WhatsApp, em Facebook, ele pode ter um certo problema, uma tendência, para na hora que ele abrir a Bíblia, ele dar uma olhadinha no Facebook na mesma hora ali, já que ninguém está vendo o que ele está vendo. Aí você vai pensar, não, mas o problema é dele, mas isso já é algo que está entrando na igreja. Se eu dar a preferência de levar a Bíblia tradicional, papel, né, para a casa de Deus, eu vou evitar com que o meu irmão venha passar por isso. Então veja bem uma coisa, fica percebido na palavra de Deus. Começou a ser pregado, fica atento, porque Deus ele vai falar ao teu coração. No midicalabassubiandecai. E sabe que eu olho para as Escrituras e eu vejo o quanto a pessoa perde tantas e tantas vezes de ser abençoado por causa que são pessoas que ficam dormindo. Pessoas que ficam dormindo. Quanto a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus porque fica mosquejando, porque não fica atento, porque não presta atenção, porque não observa o que está acontecendo. Sabe, pessoas que estão andando com pessoas que você está ficando cada vez pior e não está percebendo. Não observa como era a sua vida antes, quando você tinha compromisso com Deus, e depois quando você passou a andar com tal pessoa. Pessoas que não têm essa percepção, sabe, que fica dormindo. Olha, meus amados, a Bíblia, ela mostra em Mateus 24, versículo 37 ao 39. E ela fala que como foi nos dias de Noé, né? Mateus 24, se quiser me acompanhar, versículo 37, ela fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e o que? Não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Repare, como a pessoa perde as coisas de Deus, porque não percebe as coisas. A Bíblia fala que nos dias de Noé, Noé começou a construir a arca, Noé pregou, Noé falou, mas o dilúvio veio e o povo nem percebeu. O povo nem percebeu, e veio o dilúvio e levou a todos. Às vezes a pessoa está esperando alguma coisa acontecer, aquilo está acontecendo e a pessoa não percebe, né? Muitas vezes nós olhamos, por exemplo, Lucas 18, 35, 46 e Marcos 10, 46 e 52, você não precisa abrir, que fala que quando Jesus passou por Jericó, ali, e havia um cego, né, o Bartimeu, né, e aquele cego percebeu a multidão, e ele perguntou, e alguém disse para ele: olha, é Jesus o Nazareno. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E começaram a repreendê-lo, começaram a querer fazer com que ele se calasse.
E mais ainda ele gritava. Então o Senhor falou: traga-o aqui. E alguém foi lá e disse ao mestre: te chama. Ele disse: o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então veja. Vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado. Ele glorificava e louvava a Deus. Você está compreendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, nós esperamos muitas vezes por uma oportunidade, por algo grande em nossa vida. E quando aquilo ali chega, muitas vezes a pessoa acaba entregando aquilo de mão beijada. Sabe, acaba muitas vezes entregando aquilo, né, de mão beijada. Eu olho, por exemplo, em Mateus 20, 18, Jesus falou que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos sacerdotes, dos principais. Ora, o povo de Israel está esperando há quanto tempo o Messias? Até hoje eles esperam. O Messias veio, andou entre eles, não acreditaram e entregaram Jesus para ser crucificado. Às vezes a pessoa não percebe, olha, algo está acontecendo agora, sabe, essa é a minha hora, a minha bênção está chegando, é isso que Deus tem para mim, e agarrar como aquele cego: não, essa é a minha hora. Enquanto muitos falavam: fica quieto, não importune o mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém gritava: fica quieto, e ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É quando você fala: é agora que vai acontecer. Esse é o momento da transformação. Essa é a hora que Deus preparou para mim. Essa é a minha bênção que Deus prometeu. E eu vou agarrá-la agora, porque esse é o momento. Eu não posso perder essa oportunidade. É assim que aqueles que são apercebidos não perdem a bênção. É assim que aqueles que são apercebidos não perdem a bênção. E percebe o porquê que o inimigo começou a se levantar. Porque sabe que agora chegou a hora da libertação. Agora chegou a hora da bênção de Deus, chegou a hora da cura, da transformação, chegou a hora do mover de Deus na tua vida. Mas a pessoa tem que estar atento, a pessoa tem que estar ligado, sabe por quê? Porque senão a bênção está acontecendo, igual lá, Jesus andando entre as aldeias de Jerusalém, andando ali pelas ruas de Jerusalém, andando pela Judéia, e o povo nem percebia que era ele. Os principais, aqueles que ensinavam, todos eles passaram desapercebidos. Deus estava entre eles e muitos não perceberam. Sabe, Deus está fazendo a obra está acontecendo, é agora que Deus preparou. Esse é o momento que Deus vai mudar a tua história. Esse é o momento que Deus vai usar a tua vida, e Deus vai transformar a tua casa, que Deus vai transformar. É agora, foi esse tempo, é agora que Deus preparou. E a pessoa não percebe, fica mosquejando, como falo por aí, não percebe. Por isso muitos vão perder, né? Muitos vão perder o arrebatamento. A palavra do Senhor diz, meus amados e queridos irmãos, que em Mateus 25, versículo de número 10, né? Fala acerca das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Quando o noivo veio, quem foi que entrou? Por mais que todos adormeceram, mas quando se ouviu a voz: olha aí vem um noivo, sai-lhe ao encontro. As que entraram eram aquelas que estavam preparadas. E alguma versão diz, aquelas que estavam apercebidas, tá? As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Então eu sei que eu tenho que ficar atento, porque senão a bênção chega, ela vem, ela passa perto de você, ela anda na tua frente e você está viajando e perde de receber a bênção de Deus, porque não é uma pessoa que não percebe nada, não consegue nem ouvir a voz de Deus. Tem gente que é complicado demais, tem gente que é muito difícil. Repare bem uma coisa, meus amados, Deus trabalha com pessoas que são atentas,
pessoas que estão sempre atentas às coisas de Deus, pessoas que não saem fora do intento de Deus. Quando Deus está fazendo algo na tua vida, quando o poder de Deus está sendo derramado sobre a tua vida, você tem que ficar atento, tem que ficar preparado. Quando eu falei de Mateus 25, né, parábola das 10 virgens, né, a Bíblia revista e corrigida, no versículo 10, fala as que estavam preparadas. Se eu não estiver enganado, tá? Se eu não estiver enganado, a revista e atualizada diz aquelas que estavam apercebidas. Agora veja bem uma coisa: Deus trabalha com pessoas que estão sempre atentos, pessoas que estão sempre ligadas. A palavra do Senhor fala acerca, por exemplo, de Elias. Elias, ele era um homem de Deus, né? E a palavra do Senhor diz que quando Elias, ele cansou de tanta perseguição, e chegou um tempo em que Elias foi para a caverna, e ali Deus ia falar com Elias. E a palavra do Senhor diz que quando Elias estava dentro da caverna, veio um grande e forte vento, que ali arrebentou até com as pedras que estavam ao redor, rachava as penhas, e Elias percebeu que Deus não estava naquele vento. Você já imaginou? Você escondido numa caverna, vê um vento que racha, fende os montes e as penhas, e você percebe que Deus não está naquele vento. Então veio um terremoto, tremeu todo aquele lugar, e a Bíblia diz que Deus não estava naquele terremoto. Você não vê Elias saindo: Senhor, eu sei que é o Senhor agora. E diz que depois do terremoto veio um fogo, e Deus também não estava naquele fogo. E depois do fogo, aí veio um cicio, ou seja, uma voz tranquila, um som suave. Então Elias saiu para fora, e Deus falou para Elias, no versículo 13, o que faz aqui Elias? Uma voz suave, delicada. Muitas vezes você não consegue perceber que Deus está falando, você espera, sabe, que venha ser uma voz de trovão, como muitas vezes aconteceu na Bíblia. Você espera de um Deus que grita, enquanto não percebe quando Ele está sussurrando no teu coração, quando Ele está falando através da situação, quando Ele está falando através do seu coração, teu sentimento, e muitas vezes contradizendo o que você quer, o que teu coração quer. Você não vai seguir o teu coração. Eu estou falando que Deus fala conosco, no nosso íntimo, né? Através de um sonho. Deus fala conosco, mas as pessoas não percebem. Por que não percebem? Porque são muito distraídas, porque não dão atenção à voz de Deus, porque não param para pensar naquilo que Deus está mostrando. Eu olho, por exemplo, e eu vejo que quando Deus ele quer falar com o homem, e o homem quer ouvir, Ele fala através da oração, Ele fala através do louvor, Ele fala através de uma profecia, se Ele quiser trazer por revelação, mas Ele fala muito através da palavra. Se você ficar atento, você vai ouvir a voz de Deus, o recado, a instrução, a mensagem que vai mudar a tua vida. Mas se você for uma pessoa desapercebida, fica dormindo, fica viajando, fica pensando no leite derramado, fica viajando no que vai fazer quando chegar do culto na sua casa, no que você vai assistir, se você ficar pensando nesse tipo de coisa, você não vai ouvir a voz de Deus. E eu te falo uma coisa, não adianta. Eu olho, por exemplo, né, que Deus falou para o profeta Balaão através de uma jumenta, né? Em Números 22, 28 ao 33. E mesmo assim ele não deu ouvido. Deus falou através de uma mula, de uma jumenta, e o profeta não deu ouvido. Então, quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, não adianta, meu irmão. A Bíblia fala que Deus enviou o profeta, o povo matava os profetas. Deus levantava outros profetas, Deus matava os profetas. Deus falou com Balaão através de um animal, de uma jumenta. Ele não deu ouvido à voz de Deus, sabe?
Não adianta. Agora, quando Deus, Ele tem o seu servo que quer ouvir, pessoas apercebidas, Deus, numa voz mansa e delicada, Elias ouviu a voz de Deus. Se você não quer ouvir, se você não se dispor a ouvir a voz de Deus, pode vir terremoto, pode levantar profeta, pode o pastor falar, pode, não adianta, meu amado, pode levantar um animal e abrir a boca do animal para falar, pode vir através de sonho, não adianta, a pessoa não ouve. Agora, se você quer ouvir a voz de Deus, o sussurro de Deus no teu coração vai trazer a resposta. Na hora da pregação da palavra, quando o pastor abrir a palavra, Deus vai falar através da vida dele e vai te dar respostas para edificar você espiritualmente, para levantar você nesta terra como um profeta, como um servo de Deus, para poder fazer parte do seu exército. Se você quiser, você vai ouvir, porque aquele cego de Jericó, ele viu muito mais do que muitos que tinham olhos, que enxergava bem. Ele conseguiu perceber, ele ouviu mais do que muitos que tinham ouvidos. Ele percebeu e ele foi abençoado, enquanto muitos ali não perceberam que quem passava lá era o Filho de Deus, era o Filho de Davi, era o Filho de Deus, descendência, raiz de Jessé. Um cego, ele pôde usar da sua audição, ele escutou a multidão, ele usou o que ele tinha, ele perguntou: quem é que está passando aí? O que é que está acontecendo? Enquanto muitos perderam a benção, ele usou da sua boca para clamar, para pedir pelo socorro, enquanto muitos ficaram calados. Meu amado, quando a pessoa quer, ela fica atenta, ela fala: essa é a minha hora, esse é o meu tempo, ninguém vai me impedir. Tem gente mandando eu ficar calado, mas eu não vou ficar. Tem gente mandando eu ficar quieto, mas eu não vou ficar, porque eu sei que agora é a minha hora. Me de calabassubiandecai, lá me de calabassubiandecai. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o Senhor dizendo assim: olha, eu vim em nome de meu Pai, em João 5,43, né? E vocês não acreditam, mas outro virá em seu próprio nome, e neles vocês vão acreditar. E sabe quem é esse? O anticristo, tá? Não perceberam a presença de Deus ali, não perceberam. Estava acontecendo e eles não perceberam. Aconteceu diante dos olhos de toda Jerusalém e eles não perceberam que era o Messias, que era Jesus. Todas as autoridades, e não perceberam. Está acontecendo agora. Deus está fazendo uma obra nesta louveira. Deus está querendo levantar valentes, guerreiros, e muitos não estão percebendo, estão dormindo. Não deixe passar essa oportunidade, não. É agora a hora, é este o momento, e nós temos que agarrar com todas as nossas forças. O midi calabassubiandecai, lá comande calamaceia, mande calabassubiandecai. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que Deus trabalha com pessoas atentas. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre a vida de Elias e Eliseu, rapidinho. 2 Reis 2:10, Eliseu fez um pedido para Elias. Elias tinha perguntado para ele: o que é que você quer que venha a ser feito antes que eu seja tirado de ti? Talvez Elias pensava: ele vai pedir para ser como eu. Eliseu pediu: eu quero a unção dobrada do Espírito que está em você. Elias falou: olha, você pediu algo duro, hein? Algo difícil, algo grande, tudo bem. Se você me ver quando eu for levado de ti, vai acontecer. Se você não ver, não vai suceder. Ele colocou como um sinal. Só que Eliseu, ele era assim. Elias falava: olha, eu vou subir a Jericó. Ele falava: fica aí que eu vou a Jericó. Eliseu falava: não, eu vou junto com você. Olha, eu vou a Betel. Fica aí porque eu vou até Betel. Não, que é isso? Eu vou junto com você. Assim como vive o Senhor seu Deus, contigo irei. Ele estava grudado em Elias. Ele andava grudado em Elias. Quando Elias foi levado,
Eliseu viu e recebeu uma unção dobrada. São pessoas que não ficam dormindo, que está atento com as coisas ao seu redor, está atento com as coisas de Deus, está atento com o que Deus está falando, com louvor, a oração, para perceber, olha, Deus vai falar algo, hoje é dia de Deus me dar respostas, hoje é dia de Deus acrescentar mais à minha vida. Mas a pessoa está ligada, ela não perde de ouvir a voz de Deus. Meus amados, veja bem uma coisa, nós temos que estar atento. Olha para a vida de Sansão, Juízes 16, 20. O Senhor se retirou de Sansão, ele nem percebeu. Estava lá com a cabeça no colo de Dalila, contando seus segredos para uma pessoa ímpia. E Dalila tirou as tranças de Sansão e chamou os filisteus. E Sansão pensou, agora eu vou acabar com eles igualzinho das outras vezes. Mas Deus tinha se retirado de Sansão, e Sansão não tinha percebido. Não percebe. Às vezes a pessoa está afundando e não percebe. Às vezes a pessoa está sendo usada pelo inimigo e não percebe que aquilo ali é obra do inimigo, né? Como Pedro, mestre, não deixa acontecer isso contigo não, para com essa obra. Às vezes não percebe, sabe, está perdendo as coisas e não percebe, está se afundando e não está percebendo, e fica lá com a cabeça no colo de Dalila, ou seja, na zona do conforto. Deus está querendo dar um chacoalhão em pessoas aqui, para que venha despertar para as coisas de Deus e perceber de que Deus tem uma obra a fazer e que o inimigo não está brincando coisa nenhuma não, e nós temos que estar atentos para que venha se cumprir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu olho, por exemplo, meus amados, veja bem, eu vou finalizar essa palavra dizendo assim, que quando você olha, tem aqueles que são extremos, né? Aqueles que eles não percebem que Deus está trabalhando e veem coisas demais, tá? Eu olho, por exemplo, pessoas que veem um gigante muito maior do que ele é. Pessoas que dão poder a Satanás mais do que ele tem, né? Porque o bicho ele é mais, na verdade, estrategista, né? Oportunista. Ele vai usar a situação que for favorável a ele. Eu me lembro de uma pessoa, né? Tem pessoas que muitas vezes acaba falando, olha, toda sexta-feira é uma guerra lascada, porque os tambores estão tocando lá na macumbaria, e é uma guerra lascada, sabe? Eu sinto uma luta, e eu quero hoje te dizer uma coisa, o inimigo está usando essas palavras que estão saindo da tua boca, sabe para quê? Para poder de alguma forma usar contra você, porque o bicho ele é estrategista. Eu quero dizer para você que Jesus não está fraco na sexta-feira, e que o mesmo demônio que apanha no domingo, que apanha na segunda, que apanha na terça, que apanha na quarta, que apanha na quinta, ele apanha na sexta também. Por quê? Porque Jesus não está fraco na sexta-feira. Meu amado, tem pessoa que vê coisa onde não existe, tem pessoa que vê problema onde não tem. Para fazer a obra de Deus é tanta complicação, sabe? Não consegue fazer porque vê muito problema onde não existe. Começa a falar, olha, a irmã não está me cumprimentando direito, olha, o pastor não me deu atenção dessa vez, sabe? Não percebe que é obra do inimigo, que o diabo está criando alguma coisa para querer barrar aquilo que Deus tem na tua vida. Não, o pastor não me deu atenção, passou por mim, não me cumprimentou. Olha, o irmão do louvor, você na rua, não me viu, eu estava dentro do mercado, a pessoa não olhou para mim, sabe? Pensa que não me viu, e às vezes a pessoa não te viu. Às vezes a pessoa estava viajando também na cabeça, vai saber, às vezes a pessoa não enxergou direito, ele não enxerga, as pessoas de longe, ele precisa do óculos para poder ver, e se ele passar de um lado da rua, a pessoa estiver um pouco distante, ele não vai saber quem é aquela pessoa, e alguém pode passar e pensar, olha,
não me cumprimentou, me ignorou. Precisamos de perceber o que de fato está acontecendo, para não colocar chifre na cabeça de cavalo e não achar pelo em ovo, né? Mas perceber que alguma coisa está acontecendo, ao invés de enxergar coisas demais. Uma vez, irmãos, veio uma irmã na minha casa, e aí nós tínhamos ali aquele soro. A minha esposa estava usando nas crianças, estava fazendo ali inalação, e veio uma irmã na minha casa ajudar a minha esposa. E ela pegou aquele sorinho e falou: olha, isso aqui é aqueles licorzinho. Aí eu olhei para minha esposa e falei para ela: irmã, isso é um soro. Ai, nossa, eu olhei, eu achei que era um licor. Você imagina se aquela mulher não tivesse perguntado para mim e para minha esposa o que era aquilo? Ela ia pensar que na minha casa tinha bebida alcoólica. Você vê como uma pessoa às vezes é coisa demais, coisa que não existe. Uma irmã estava passando no mercado, comprou uma garrafa de suco de uva, porque precisava tomar suco de uva. Não me lembro se era por causa para baixar colesterol, não sei o que era, triglicérides, que o médico tinha falado: olha, se tomar faz bem também. E quando ela estava passando pelo caixa, uma outra irmã do outro lado gritou: mulher, irmã, tá no vinho hoje? E aí essa irmã levantou a garrafa do suco de uva na frente de todo mundo, falou: irmã, é suco de uva, tá? Eu não bebo não. A pessoa às vezes vê coisa onde não existe, né? O problema de pessoas também, que além de não perceber que Deus está presente, Deus está trabalhando, começa a ver coisas que não existem, enxergar coisas que não tem. Olha, fala: olha, o pastor não me deu atenção dessa vez, será que não gosta mais de mim? Ou coisas desse tipo, sabe? A irmã tal lá me ignorou, sabe? Ela falou uma coisa e não percebeu, sabe? Então é que aquilo ali é coisa que o inimigo está criando para tentar, de alguma maneira, né, tirar, ou seja, interromper as bênçãos de Deus na tua vida, ou criar algum problema na igreja. Nós precisamos de estar atento, sabe? Perceber o que Deus está fazendo na nossa vida e não dar poder a mais para o inimigo do que ele tem, né? Não dá a ele mais poder, mais fogo, para ele criar alguma dissensão muitas vezes na casa de Deus, né? Que muitas vezes isso acontece. A pessoa vê um gigante maior do que ele é, um problema maior do que ele é. Para fazer a obra da igreja, a pessoa sempre vê problema, sempre tem complicação, mas não tem nenhuma complicação para poder cumprir o horário da empresa, não tem complicação para levar a criança para a escola, não tem complicação para chegar no horário para ser atendido pelo médico. Mas quando se fala da palavra de Deus, a pessoa vê coisa que não existe, né? E não percebe que aquilo é humano, é algo que está faltando no interior da pessoa, para que haja de fato as bênçãos do Senhor. Amém? Quando eu olho, meus amados, para esta palavra, eu vejo que exatamente por causa disso, muitos vão se perder, né? Eu vou repetir, capítulo 24 de Mateus, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, né? Ou seja, e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Até o dia em que Noé entrou na arca, tá? E não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. É assim que vai acontecer. As pessoas não vão perceber, como não percebem hoje muitas coisas que Deus está fazendo, tá? Fica na paz do Senhor. Toma essa palavra como uma palavra de vitória na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aplica ao teu coração, aplica, né, a sua forma de ser e de pensar, e de agir, e de cultuar a Deus, e você vai ver a vitória chegar nas tuas mãos, em nome de Jesus.